Ok, vamos pensar numa coisa. A gente pega um comprimido, engole com um copo d'água e espera que, sei lá, que uma molécula minúscula faça uma viagem épica pelo nosso corpo, ache o caminho para o cérebro e mude como a gente se sente. Parece ficção científica, né? Totalmente. Mas o que acontece de verdade nesse percurso? Qual é a diferença na prática entre um fármaco, um medicamento e um remédio? E a pergunta principal para mim é: como uma coisinha química consegue passar por todas as nossas defesas e chegar na fortaleza mais protegida de todas, o nosso cérebro? Olha, o fascinante é que essa jornada toda, por mais que pareça, ela obedece a regras muito claras da fisiologia, da química. Não tem mágica, é ciência pura. Certo. E hoje, a gente vai usar o material que recebemos para mapear exatamente esse caminho, do comprimido até o neurônio. E para isso, vamos focar em dois conceitos que são assim os pilares da psicofarmacologia. Quais são? O primeiro é a farmacocinética, que de um jeito bem simples é o que o corpo faz com a droga. É a história da viagem em si. Ok, o que o corpo faz com a droga. E o segundo é a farmacodinâmica, que é o contrário. O que a droga faz com o corpo quando finalmente chega no destino. Entender essa via de mão dupla é a base para compreender qualquer psicofármaco. Certo, então vamos começar pelo mais básico, que é uma coisa que, sendo bem sincera, sempre me confundiu. Eu uso as palavras fármaco, medicamento e remédio, meio que como sinônimos, mas as fontes que a gente analisou insistem que essa distinção é fundamental. E ela é. Essa precisão no vocabulário evita um monte de mal-entendidos. Vamos desconstruir isso, começando pelo fármaco. Ok. O fármaco é a molécula pura, o princípio ativo, isolado, a substância química na sua forma mais básica. Pensa na fluoxetina, no haloperidol. É a substância nua e crua. A matéria-prima, o ingrediente principal da receita. Precisamente. Agora, o medicamento, aí já é o produto final. É a receita completa que a gente compra na farmácia. Um comprimido de diazepam de 5 miligramas não tem só os 5 miligramas de diazepam. Ah, não. Não. Se fosse, ele seria minúsculo, um pozinho quase impossível de manusear. O medicamento tem o fármaco, mais um monte de outras substâncias. Os excipientes. Que servem para quê? Para dar volume, forma, cor e o mais importante, para controlar como o fármaco vai ser liberado no corpo. São enchimentos, que as fontes chamam de fillers, agentes que ajudam o comprimido a se desmanchar no estômago. É uma baita engenharia farmacêutica. É esse produto final que passa pelo controle da Anvisa. Entendi. Então o fármaco é o cantor e o medicamento é o show completo, com palco, luzes, som. Tudo projetado para o cantor poder brilhar. Exato. A dor e a analogia. E onde entra o remédio nessa história? Pois é, a definição parece bem mais aberta, né? É muito mais ampla. Remédio é um conceito gigantesco. Um chá de camomila para acalmar, uma bolsa de água quente para cólica, uma massagem. Até uma conversa com uma amiga que alivia a ansiedade. Perfeito. Pode ser um remédio. É qualquer recurso, farmacológico ou não, que traz alívio. Ou seja, todo medicamento é um remédio, mas nem todo remédio é um medicamento. Faz todo sentido. Uma massagem não precisa de aprovação da Anvisa. E por último, a palavra que carrega tanto peso: droga. Nas fontes, ela é usada de um jeito bem técnico. Exato. Em farmacologia, droga é um termo neutro. É qualquer substância, natural ou sintética, que altera funções no organismo. Ponto. Então, cafeína é uma droga. A cafeína é uma droga. O álcool é uma droga. A fluoxetina também é uma droga. Essa distinção de lícita ou ilícita é uma coisa jurídica, social, não da farmacologia. A mesma planta, a cannabis, pode ser fonte de uma droga de uso recreativo ou a base para um medicamento super regulado com dose precisa, como o Mevatil. Entendi. A molécula pode ser a mesma, mas o contexto muda tudo. Tudo. Certo. Então o medicamento é o veículo e o fármaco é o passageiro. Uma vez que a gente engole, como esse passageiro desembarca e começa a viagem? É aí que a farmacocinética entra com tudo. E a gente pode resumir a jornada inteira com um acrônimo bem útil: ADME. ADME. Ok, vamos letra por letra. O que é o A?
adabsorção. É o processo do fármaco sair de onde ele foi administrado e cair na corrente sanguínea. E aqui a via de administração manda em tudo. Comprimido versus injeção, por exemplo. Exatamente. Um comprimido via oral tem um caminho longo, estômago, intestino, para só então ser absorvido. Uma injeção intravenosa pula tudo isso. Ela coloca o fármaco direto na rodovia do sangue. A ação é quase imediata. E nem todo fármaco que a gente engole é absorvido, certo? Uma parte se perde no caminho. Isso mesmo. A gente chama de efeito de primeira passagem. Antes de ir para o corpo todo, o sangue do intestino passa primeiro pelo fígado. E o fígado já começa a desativar uma parte do fármaco ali mesmo. Nossa! Por isso que, às vezes, a dose oral precisa ser maior que a injetável, para compensar essa perda inicial. Ok, então o fármaco sobreviveu, passou pelo fígado e agora está no sangue. Aí vem o D. Isso, D de distribuição. Uma vez no sangue, ele é distribuído pelo corpo todo. O sistema circulatório é tipo um serviço de entrega. As moléculas pegam carona, geralmente ligadas a proteínas, e são levadas para tudo que é canto, músculos, gordura, e o nosso alvo, o sistema nervoso central. Certo. Mas o organismo simplesmente deixa essa substância estranha passeando por aí ou ele tenta fazer alguma coisa? Ótima pergunta. O corpo não é um anfitrião passivo, de jeito nenhum. Ele vê o fármaco como um invasor, um xenobiótico. E o objetivo número 1 dele é se livrar daquilo. E isso nos leva direto ao M. M de metabolismo. Metabolismo. Ou biotransformação. E a principal estação de tratamento do corpo é o fígado. Espera aí. Então, o nosso corpo, que a gente quer que seja ajudado pelo fármaco, ele está, na verdade, ativamente tentando destruir e expulsar a substância desde o primeiro minuto? É um paradoxo fascinante, não é? É totalmente contraintuitivo. O corpo tem sistemas de defesas de milênios. Ele não sabe distinguir um veneno de um medicamento. Para ele, é tudo invasor. O trabalho do fígado é pegar essa molécula, que geralmente é solúvel em gordura, e transformá-la em algo solúvel em água. E por que essa transformação para algo solúvel em água é tão crucial? Porque isso prepara para a etapa final, o E de excreção. O principal sistema de filtro do corpo são os rins. E os rins eliminam substâncias pela urina, que é basicamente água. Ah, entendi. Os rins são ótimos para jogar fora o que é hidrossolúvel, mas péssimos com o que é lipossolúvel. Então o fígado, de forma bem simplificada, carimba a molécula, deixa ela solúvel em água, e aí os rins conseguem pegar e mandar embora. O objetivo do fígado é sempre a deportação. Que incrível. Então, o ciclo ADME é a história de uma invasão e da tentativa constante do corpo de expulsar o invasor. Mas para um psicofármaco, a parte mais crítica dessa jornada é a distribuição, né? Porque não adianta nada se ele não chegar no cérebro. Exatamente. E aí a gente encontra o maior desafio de todos. O chefão final da farmacocinética. A travessia da barreira hematoencefálica, a BHE. A grande fortaleza, as fontes descrevem como um filtro super seletivo. O que faz ela ser tão impenetrável? Pensa que o cérebro é o nosso órgão mais sensível. Ele não pode ficar exposto a tudo que circula no sangue. A BHE é essa proteção. As células dos vasos sanguíneos do cérebro são coladas umas nas outras, de um jeito super justo, quase sem espaço. É um sistema de segurança de altíssimo nível. Uma muralha. E qual é a senha para atravessar essa muralha? A senha é uma propriedade química, a lipossolubilidade. Gostar de gordura. São feitas de gordura, de lipídios. Então, moléculas que também são gordurosas ou lipossolúveis conseguem se dissolver nessa membrana e passar para o outro lado. É como tentar passar azeite por uma parede de azeite. Perfeito. Ele se mistura e passa. Se você tentar passar água, ela bate e volta. Moléculas pequenas, lipossolúveis e sem carga elétrica têm o acesso VIP. As outras são barradas. Ah, então é por isso que alguns medicamentos psiquiátricos agem tão rápido? Bingo! Um benzodiazepínico como o diazepam, usado para ansiedade, é extremamente lipossolúvel.
Se for injetado, ele atravessa a BHE em segundos. É por isso que o efeito é quase imediato. Se um laboratório descobre uma molécula ótima para depressão, mas ela é hidrossolúvel, Já era. O projeto morre ali. morre na praia. O fármaco pode ser genial no laboratório, mas se não chega onde tem que agir, é inútil. Ok. Então, o nosso fármaco herói, pequeno, sem carga e amante de gordura, usou a senha, atravessou a barreira e agora está dentro do cérebro. A missão começou. O que ele faz lá dentro? Agora a gente muda a chave. Saímos da farmacocinética, que é a jornada, e entramos na farmacodinâmica, a ação. O que o fármaco faz com o corpo. E aqui tem um ponto que as fontes destacam que eu acho essencial. Qual? Psicofármacos não criam funções novas no cérebro. Eles não inventam felicidade do nada, não geram calma a partir do zero. Eles modulam os sistemas de comunicação que já existem. Ah, então eles são tipo uns DJs do cérebro. Eles não compõem a música, mas ajustam o volume, o grave, o agudo das faixas que já estão tocando. Essa é a analogia perfeita. É exatamente isso. O cérebro já tem suas músicas, que são os neurotransmissores, dopamina, serotonina. O fármaco chega e aumenta o volume de uma, diminui o de outra. Ele mexe nos controles da mesa de som. E como ele faz isso? Usando outra analogia das fontes, a da chave fechadora. Os receptores dos neurônios são as fechaduras. E os neurotransmissores são as chaves que se encaixam para gerar um efeito. E o fármaco seria o quê? Um mestre chaveiro? Quase. Ele pode ser um agonista, que é tipo uma cópia da chave. Ele encaixa e ativa a fechadura, imitando o efeito do neurotransmissor. Ou ele pode ser um antagonista. E o antagonista? Pensa num pedaço de chave que quebra e fica entalado na fechadura. Ele se encaixa, ocupa o espaço, mas não gira. E o pior, ele impede que a chave original consiga entrar. Ele bloqueia a ação. Entendi. E no caso dos antipsicóticos, por exemplo, como eles funcionam nessa lógica? Os antipsicóticos clássicos são, na sua maioria, antagonistas. A teoria é que, em transtornos como a esquizofrenia, a música da dopamina estaria alta demais em algumas áreas. O antipsicótico vai lá e funciona como essa chave quebrada. Ele bloqueia os receptores de dopamina, impedindo que o excesso de dopamina se ligue. Ele basicamente abaixa o volume daquela via. Uau! Então, vamos recapitular essa jornada toda? A gente começou diferenciando o fármaco, a molécula, de medicamento, o produto final. Seguimos a molécula nessa odisseia do ADME, absorção, distribuição, metabolismo e excreção. E descobrimos que ser lipossolúvel é o passaporte dourado para entrar na fortaleza do cérebro. Basicamente, o corpo age sobre o fármaco para expulsá-lo, e se o fármaco consegue chegar lá, ele age no corpo para modular o que já existe. A distinção fundamental para a gente guardar é essa. Farmacocinética é o movimento, o caminho, o que o corpo faz com a droga. Farmacodinâmica é a ação, a força, o que a droga faz com o corpo. Se a gente associar cinética com movimento e dinâmica com poder, a diferença fica bem clara. Fica mesmo. E para terminar, um último pensamento que as próprias fontes provocam. Tem uma citação que diz: medicamentos não produzem sentimentos, mas atuam quimicamente para modular sensações. É uma frase forte. Muito. Se essa molécula que fez essa viagem toda é, no fundo, só uma moduladora química, uma ferramenta que ajusta um sistema que já estava lá, o que isso realmente nos diz sobre a natureza das nossas emoções e dos transtornos que a gente busca tratar? Onde exatamente termina a química e começa a nossa experiência humana? No nosso último encontro, a gente montou as bases. Hoje, a gente entra na clínica. E a primeira coisa que os materiais mostram é que a esquizofrenia não é, assim, uma condição monolítica, uma peça única. Definitivamente não. Para entendê-la, parece que é preciso primeiro desconstruir, como se fosse um quebra-cabeça de excessos e faltas. Exato. Então, a nossa missão hoje é entender como os antipsicóticos tentam reequilibrar essa balança química do cérebro, focando num neurotransmissor que é a estrela aqui, a dopamina. Mas, já adianto que a solução não é nada simples. E essa é a palavra-chave. Não é simples.
A grande virada no tratamento da psicose foi exatamente essa, sabe? Conectar os sintomas a circuitos específicos no cérebro. Certo. Mas isso também revelou um problema fundamental. Descobrimos que a principal ferramenta que a gente tem, o bloqueio da dopamina, é uma faca de 2 gumes. Ao tentar consertar uma coisa, a gente corre o risco constante de desregular outra. E é essa tensão que vamos explorar. Faca de 2 gumes. Gostei disso. Mantém a gente alerta. Então vamos começar a desconstruir esse quebra-cabeça. Os sintomas são divididos em 2 grandes grupos, e os nomes podem ser um pouco contraintuitivos. O primeiro são os sintomas positivos. Isso. E o positivo aqui não tem nada a ver com ser bom, certo? É mais no sentido de uma adição, um excesso. Exatamente. Pense que positivo é como somar, adicionar algo à experiência da realidade que não estava lá antes. Os exemplos clássicos são os delírios, né? Que são aquelas crenças muito fortes, irremovíveis, que não correspondem à realidade. E as alucinações, que são percepções sensoriais, tipo ouvir vozes ou ver coisas, sem que haja um estímulo externo real. É como se o cérebro estivesse criando sua própria realidade. Perfeito. É isso. É como se o volume da percepção estivesse no máximo, sabe? Distorcendo tudo. E a famosa hipótese dopaminérgica entra aqui, imagino. Esse excesso de realidade tem a ver com o excesso de dopamina. É a principal suspeita. A gente pode usar uma analogia para visualizar isso. Pensa no cérebro como uma cidade com várias avenidas por onde circulam os neurotransmissores. Os sintomas positivos parecem acontecer por causa de um verdadeiro engarrafamento de dopamina numa via específica. Qual seria? A via mesolímbica. Essa é a nossa avenida da euforia e recompensa. Ela é crucial para a gente sentir prazer, motivação. Quando tem dopamina demais circulando ali, as coisas começam a parecer importantes e conectadas de um jeito que não são, o que pode dar origem à psicose. O engarrafamento na Avenida da Euforia. Essa imagem é ótima. Isso explica o lado do excesso. Mas e o outro lado da moeda? Os sintomas negativos. Se positivo é somar, negativo é subtrair. Perfeitamente colocado. Os sintomas negativos são sobre a falta, a perda de capacidades e funções que deveriam estar ali. E, honestamente, muitas vezes são esses os sintomas que mais impactam a vida do paciente no longo prazo. E os mais difíceis de tratar, imagino. Exato. Os mais difíceis. E para ajudar a organizar, as fontes trazem um mnemônico, os 5 As. O primeiro é a alogia, que é uma pobreza no discurso. A pessoa fala muito pouco. Depois, o afeto embotado, que é aquela dificuldade de expressar emoções. Tem a associabilidade, a falta de interesse em interagir. A anedonia, incapacidade de sentir prazer. E, por último, a avolição, que parece ser a mais devastadora. Sim. É uma falta de gás total, uma apatia profunda que dificulta até as tarefas mais básicas, como tomar banho. Exato. E voltando ao nosso mapa da cidade cerebral, se os sintomas positivos são o engarrafamento na avenida da euforia, os negativos são o oposto. Eles estão ligados a uma outra via, a via mesocortical. A alameda da motivação. Podemos chamar assim, a alameda da motivação e do planejamento. Nessa via acontece o contrário. Tem pouca dopamina circulando. A alameda está praticamente deserta. E a falta de tráfego dopaminérgico ali se manifesta como essa falta de iniciativa, de planejamento, de expressão. Espera um pouco, deixa eu ver se eu entendi o tamanho do desafio. No mesmo cérebro, ao mesmo tempo, a gente tem um engarrafamento caótico de dopamina numa avenida, causando delírios. Isso. E uma alameda completamente deserta em outra, causando apatia. Como é que um único comprimido consegue resolver um problema com duas caras tão opostas? Essa é a pergunta de $1 milhão, e ela aponta direto para o dilema central da psicofarmacologia. A estratégia principal, historicamente, foi focar no problema mais urgente, a psicose, os sintomas positivos. Certo, faz sentido. E a forma de fazer isso é basicamente tentar resolver o engarrafamento. O mecanismo de ação central de todos os antipsicóticos é o bloqueio de receptores de dopamina, especificamente um tipo chamado D2. Sabe, uma forma de visualizar isso que eu achei genial foi a analogia da chave fechadura.
A dopamina é a chave que se encaixa na fechadura, que é o receptor, e liga o neurônio. O antipsicótico, então, ele é mais como um pedaço de metal que a gente enfia na fechadura e quebra lá dentro. Isso. Ele não abre a porta e impede que a chave original, a dopamina, consiga entrar. É isso. É uma analogia perfeita. O antipsicótico é um antagonista. Ele ocupa o espaço e bloqueia a ação. Mas o que é realmente fascinante, e onde a ciência ficou mais sofisticada, foi na descoberta de que não basta apenas bloquear. A questão é, quanto bloquear? Isso nos leva a um conceito fundamental chamado ocupação de receptores. Que não é um conceito tão intuitivo. A gente poderia pensar que bloquear 100% seria o ideal para acabar com a psicose de vez. E esse seria um erro com consequências graves. As imagens de PET scan, aqueles exames que mapeiam a atividade cerebral, mostram isso de forma muito clara. Com 0% de ocupação, obviamente não temos efeito. Claro. Com 100% de ocupação, o bloqueio é total. Sim, isso controla a psicose, mas causa efeitos colaterais motores terríveis. A pessoa fica rígida, praticamente paralisada. Nossa. Dá um custo altíssimo. Então a psiquiatria moderna é quase como ser uma engenheira de som ajustando os níveis de dopamina com uma precisão incrível. Não é só ligar ou desligar, é encontrar o volume exato. Exatamente. É um ajuste fino. E qual seria esse volume? A ciência encontrou um número mágico. A eficácia antipsicótica ideal, que controla os sintomas positivos, com o mínimo de efeitos colaterais, é alcançada com uma ocupação de 60% a 80% dos receptores D2 numa região chamada estriado. 60% a 80%. Essa é a chamada janela terapêutica. Abaixo de 60%, o efeito é fraco. Acima de 80%, os efeitos colaterais motores começam a ficar muito intensos. É nesse intervalo que a mágica acontece. Ok, isso é impressionante, mas espera um pouco. Se o remédio é um bloqueador geral de dopamina que atinge essa meta, ele não vai sair bloqueando tudo pela frente? Vai. Como ele sabe que é para agir só na avenida da euforia? Isso soa como tentar consertar o rádio do carro com uma marreta. Você pode até acertar o rádio, mas vai amassar o pairal inteiro junto. E você acabou de descrever com uma analogia perfeita o maior desafio do tratamento antipsicótico. A marreta acerta o alvo, mas causa danos colaterais. Essa é a essência da faca de dois gumes que eu mencionei no início. Entendi. O nosso guarda de trânsito farmacológico não é seletivo. Ele não tem GPS para ir só até a via mesolímbica. Para atingir a meta e aliviar o engarrafamento lá, ele age na cidade inteira, e o cérebro tem 4 grandes estradas de dopamina. 4. Entender o que acontece em cada uma quando o bloqueio é aplicado é a chave para entender todos os efeitos, os bons e os ruins. Certo. Então vamos mapear esses danos colaterais. Qual é o efeito da marreta em cada uma das 4 estradas? Vamos lá. A primeira estrada é o nosso alvo, a via mesolímbica, a avenida da euforia. Ela está com excesso de dopamina. O bloqueio aqui é o que trata a psicose. Ok. Reduz os delírios, as alucinações. Este é o efeito terapêutico desejado. É o fio bom da faca. Ok, um ponto para o remédio. E a segunda via? A segunda é a via mesocortical, a nossa alameda da motivação, que já estava com pouco tráfego, lembra? Sim. O que acontece quando o nosso guarda de trânsito bloqueia ainda mais os receptores ali? Ele esvazia ainda mais uma rua que já estava deserta. Então, o remédio que trata a psicose pode piorar a apatia, a falta de motivação. Exatamente. O bloqueio nessa via pode agravar os sintomas negativos ou cognitivos. A pessoa pode se sentir mais apática, com mais dificuldade de se concentrar. É o primeiro grande custo do tratamento. Que dilema! Ajudamos em uma frente, mas podemos piorar outra. Certo. E a terceira estrada? A terceira é a via nigroestriatal. Pense nela como a rodovia do movimento fino. Ela é responsável por regular e coordenar nossos movimentos. Ela precisa de um fluxo constante de dopamina para funcionar bem. A doença de Parkinson, por exemplo, é causada pela morte dos neurônios que produzem dopamina para essa via. Quando o antipsicótico bloqueia de 60% a 80% dos receptores aqui, ele está basicamente criando um Parkinson medicamentoso. em essência, sim, causa o que chamamos de sintomas extrapiramidais, ou CEP,
rigidez muscular, lentidão dos movimentos, tremores. Nossa. É por isso que, historicamente, muitos pacientes em tratamento pareciam travados ou com o rosto sem expressão. É o efeito direto do bloqueio na rodovia do movimento. Inacreditável. E ainda falta uma. Qual é a quarta via? A quarta é a mais curiosa, a via túbero-infundibular. É uma estradinha que vai do hipotálamo até a glândula hipófise, a nossa central de comando hormonal. Certo. Nessa via, a dopamina tem uma função muito específica. Ela age como um freio de mão para a produção de um hormônio chamado prolactina. Prolactina, o hormônio ligado à produção de leite. Certo. Exato. A dopamina mantém a prolactina em níveis baixos. Quando um antipsicótico bloqueia a dopamina nessa via, é como se ele soltasse o freio de mão. O resultado é que os níveis de prolactina no sangue disparam. E isso causa o quê? Efeitos bem incômodos. Produção de leite, a galactorreia, em mulheres e até em homens, aumento das mamas em homens, a ginecomastia, irregularidades menstruais e diminuição da libido. Caramba! Então, um medicamento para tratar a mente pode causar produção de leite? A conexão não é nada óbvia e mostra como o cérebro está interligado com o corpo todo de formas que a gente nem imagina. É a demonstração mais clara de que não existe ação sem reação na farmacologia. O mesmo bloqueio que salva uma pessoa da psicose pode gerar uma cascata de outros problemas. Compreender essas 4 vias é fundamental. Ok, deixa eu ver se eu consigo juntar as peças do quebra-cabeça. O quadro completo é o seguinte: a esquizofrenia é um problema de desequilíbrio, com excesso de dopamina numa via e falta em outra. Uma ótima síntese. A nossa principal solução é essa marreta farmacológica, um bloqueador geral de dopamina D2. A ciência descobriu a força exata para usar essa marreta, entre 60% e 80% de bloqueio para ser eficaz sem esmagar tudo. Perfeito. Mas, como a marreta não é um instrumento de precisão, ao acertar o alvo principal, a psicose na via mesolímbica, ela inevitavelmente atinge outras 3 áreas. E os danos colaterais são: piorar a apatia na via mesocortical, causar sintomas de Parkinson na via nigroestriatal e, por fim, bagunçar os hormônios na via tuberoinfundibular. É isso. Exatamente esse o cenário. O que nos leva à pergunta central para qualquer clínico e para nossa próxima discussão. Se o preço a pagar é potencialmente tão alto, como se escolhe a marreta certa para cada paciente? Porque elas não são todas iguais. Não são. E é aí que entra a grande diferença entre os medicamentos mais antigos, os chamados típicos, e os mais novos, os atípicos, que foram desenvolvidos justamente numa tentativa de criar uma ferramenta um pouco mais precisa. Mal posso esperar para entender como eles tentaram resolver esse quebra-cabeça. E para fechar a nossa análise de hoje, fica uma provocação, algo que os próprios materiais sugerem nas entrelinhas. Eles nos lembram que os transtornos mentais não são causados apenas por um simples desequilíbrio químico. A realidade é muito mais complexa. Se isso é verdade, o que realmente significa tratar o cérebro com um medicamento? Será que a gente está consertando uma falha de projeto? Ou será que estamos, na verdade, modulando um sistema incrivelmente complexo para otimizar o seu funcionamento, aceitando que essa modulação sempre virá com seu próprio conjunto de consequências e custos? Bom, chegamos a um ponto, eu diria, crucial da nossa análise. A gente tem um medicamento com uma missão muito clara, né? Silenciar a psicose, bloqueando a dopamina. Exato. Só que o problema, e as fontes deixam isso bem claro, é que ele não age como um míssil teleguiado. É mais como uma bomba. Uma bomba, exatamente. Atinge tudo. Atinge o alvo, mas a onda de choque se espalha pelo cérebro inteiro. E aí vem as consequências, às vezes, bem devastadoras. Esse é o dilema clássico da falta de especificidade na farmacologia. Para a gente entender melhor, o cérebro tem 4 rodovias principais de dopamina, sabe? Cada uma com uma função. 4 rodovias. Isso. A via mesolímbica, que está ligada à recompensa e onde a psicose, digamos, acontece. A mesocortical, que cuida da cognição, da motivação. Certo. Aí tem a nigroestriatal,
que é a mestra do controle motor fino, e, por último, a tuberoin fundibular, que funciona como um regulador hormonal. E os antipsicóticos mais clássicos, eles não têm GPS. Colocam uma barricada em todas as 4 ao mesmo tempo. Exatamente essa analogia. Então, a nossa missão aqui é mapear o custo desse bloqueio. Qual é o pedágio que se paga em cada via? E por que existe uma opção nuclear guardada para os casos mais graves? Essa é a questão central. O alívio que a gente busca numa rodovia cobra seu preço nas outras 3. É uma negociação constante. Ok, vamos desempacotar isso, via por via. As fontes que a gente analisou trazem umas imagens muito, muito impactantes de discinesia tardia. Sim. É um efeito visível, assustador. Isso leva a gente direto para a rodovia do movimento, a via nigroestriatal. O que acontece ali para gerar algo tão dramático? Essa é talvez a consequência mais temida, né? Quando você corta o fluxo de dopamina na via nigroestriatal, o resultado são os chamados sintomas extrapiramidais, ou CEP. É o preço motor do tratamento. E como isso aparece no dia a dia da pessoa? São vários fenômenos. Tem o parkinsonismo, que parece muito com a doença de Parkinson. A pessoa fica com o corpo rígido, com tremores, os movimentos ficam lentos. Difíceis. Muito. Depois tem a distonia aguda. São contrações musculares súbitas dolorosas. Imagina um torcicolo extremo, ou os olhos revirando para cima sem controle. Nossa. E talvez a mais angustiante de todas seja a acatísia. A acatisa. As fontes usam uma expressão muito forte para descrever: bicho carpinteiro. Isso soa como muito mais do que uma simples inquietação. É muito mais. É uma tortura psicomotora. A pessoa sente uma necessidade interna que não dá para controlar, de se mover. Um paciente uma vez descreveu como ter o corpo gritando para correr uma maratona, enquanto a mente está presa numa cadeira. Que terrível. É uma angústia mental excruciante que, infelizmente, pode até aumentar o risco de suicídio. É pesado. E esses são os efeitos mais imediatos. Mas e a discinesia tardia que eu mencionei? Parece ser um problema de longo prazo. Perfeito. A discinesia tardia é o resultado do bloqueio crônico, sabe? Principalmente com os remédios mais antigos. Pensa nos receptores de dopamina como fechaduras. Depois de meses, anos sendo bloqueados, eles ficam hipersensíveis, como se estivessem famintos. Entendi. O cérebro, para compensar, cria mais receptores, e essa superabundância leva a movimentos involuntários repetitivos, principalmente no rosto, na boca, na língua. Tipo o que a gente vê nas imagens. Exato. Estalar de lábios, protusão da língua, caretas. E o mais grave é que uma vez que se instala, muitas vezes é irreversível, mesmo tirando o remédio. Um preço altíssimo. Ok, cobrimos o custo motor e a via hormonal, a tuberoin fundibular. Qual o pedágio ali? Ali o pedágio é endocrinológico. Essa via usa dopamina para frear a produção de um hormônio chamado prolactina. Certo. Quando a gente tira esse freio, a prolactina dispara. E isso pode causar produção de leite, que é a galactorreia. Em mulheres e homens. Em mulheres e até em homens. Pode interromper a menstruação, que é a amenorreia, e causar o crescimento de mamas em homens, a ginecomastia. Afeta tudo: fertilidade, imagem corporal. Certo, cobrimos o custo motor e o hormonal, mas você falou numa quarta rodovia, a da cognição, a via mesocortical. Essa parece mais sutil. Qual o preço ali? Esse é um dos efeitos mais traiçoeiros, mas que pode ser devastador para a reintegração da pessoa. O bloqueio na via mesocortical está associado ao que a gente chama de sintomas negativos. Sintomas negativos. A pessoa pode sentir uma apatia profunda, uma falta de motivação, dificuldade de sentir prazer, de se concentrar. É como se a faísca da pessoa se apagasse, sabe? E isso pode ser confundido com a própria doença. Muitas vezes é. Mas pode ser um efeito direto do medicamento. Diante desse cenário todo, a farmacologia precisou evoluir. É daí que nasce a divisão entre os antipsicóticos típicos e os atípicos, certo? Foi a primeira tentativa de criar um tratamento mais inteligente. Foi uma revolução. Mas olha, antes a gente precisa dar o crédito aos típicos, os de primeira geração, como a clorpromazina. Sim. A descoberta dela nos anos 50 foi um marco. Pela primeira vez, a gente tinha uma ferramenta que controlava a psicose. Isso permitiu que pessoas saíssem dos manicômios. O processo de desinstitucionalização. Exato. O problema era o custo.
Eles eram bloqueadores D2 superpotentes e pouco seletivos. Eram eficazes, mas, como se dizia, travavam os pacientes com aqueles efeitos motores. Então, os atípicos, os de segunda geração, surgem para resolver isso. Qual é o truque deles? Como eles funcionam? Eles têm uma ação mais sofisticada. Eles também bloqueiam os receptores de dopamina D2, mas de forma mais branda. E o mais importante, eles também bloqueiam receptores de serotonina, o 5-HT2A. Espera um pouco, isso é fascinante. Então, a serotonina age como um regulador de pressão na via motora? É uma ótima forma de colocar. Ela não trata a psicose diretamente, mas faz o controle de danos do tratamento principal. É um mecanismo super elegante. É brilhante. Essa ação na serotonina acaba, por uma cascata de eventos, aumentando a liberação de dopamina justamente na via motora, a nigrostriata. É como se ela afrouxasse a barricada só naquela rodovia, o que diminui drasticamente o risco dos sintomas extrapiramidais. Ah, então problema resolvido. Encontraram a solução perfeita. Quase. Na farmacologia raramente existia almoço grátis, né? Ah, não. Eles reduziram o risco, mas introduziram outro. Trocou-se o risco motor pelo risco metabólico. Metabólico. Muitos desses atípicos, como a olanzapina, a quetiapina, estão associados a um ganho de peso maciço. A gente está falando de 20, 30 quilos. Nossa. Aumento do risco de diabetes tipo 2 e alterações graves no colesterol, nos triglicerídeos. Entendi. Então a escolha não é entre um remédio bom e um ruim. Quer dizer que a psiquiatria resolveu um problema neurológico, visível, mas empurrou o risco para a cardiologia e para a endocrinologia no futuro. Perfeito. O risco não some, ele só muda de endereço no corpo da pessoa. Essa é a síntese perfeita da situação. O risco muda de endereço. E o desafio do médico é escolher um remédio cujo perfil de risco seja o menos perigoso para aquele indivíduo. O que nos leva direto ao algoritmo de tratamento. Com perfis de risco tão diferentes, como um médico decide por onde começar? Não pode ser cara ou coroa. De forma alguma. A decisão segue uma lógica bem hierárquica e personalizada. O primeiro passo é quase sempre a monoterapia com um atípico. Um só. Um só. Mas a escolha desse atípico é crucial. Para um paciente que já tem sobrepeso ou histórico de diabetes na família, olanzapina seria uma péssima escolha, né? Claro. Agora, para alguém com uma insônia terrível, junto da psicose, a quetiapina, que dá muito sono, pode ser uma escolha inteligente. Mata 2 coelhos com uma cajadada só. E se essa primeira aposta não der certo? Aí vem os próximos passos. Primeiro, investigar a adesão. A pessoa está tomando o remédio direito. Depois, ajustar a dose. Se mesmo assim a resposta for ruim, a gente troca por outro antipsicótico, de preferência com um perfil de ação diferente, e repete o processo. E se nada disso funcionar? Quando o paciente já tentou várias opções e a psicose continua ali, refratária. As fontes tratam a clozapina quase como uma mistura de reverência e medo. O que a torna essa última linha de defesa? A clozapina é uma molécula única. Ela é o nosso padrão ouro de eficácia, o antipsicótico mais potente que existe. É reservada para esses casos refratários que falharam em pelo menos 2 outros tratamentos e também tem uma indicação específica para reduzir o risco de suicídio. Nenhum outro demonstrou isso com a mesma força. Se ela é tão superior, a pergunta é inevitável. Por que não usar desde o início em todo mundo? Pelo risco. A clozapina carrega um risco raro, de mais ou menos 1%, mas que pode ser fatal. Causar agranulocitose. E o que é isso exatamente? É um colapso do sistema imunológico. A medula óssea simplesmente para de produzir neutrófilos, que são os nossos glóbulos brancos de defesa. A pessoa fica sem defesas. Exatamente. Uma infecção banal, uma dor de garganta pode virar uma sepse e levar à morte em dias. É uma ponte direta da psiquiatria com a hematologia. Isso deve exigir um nível de controle extremo. Absoluto. O uso da clozapina obriga a um protocolo de vigilância muito rigoroso. O paciente precisa fazer hemograma, exame de sangue, toda semana nos primeiros 6 meses. Toda semana. Toda semana. Depois quinzenalmente e, por fim, mensalmente, por todo o tempo que usar o remédio. Por isso, ela é a última e mais poderosa carta do baralho. Percorremos a química, os riscos, as estratégias. É de uma complexidade impressionante.
E isso nos leva a uma reflexão mais fundamental que as fontes propõem no final. O que esses medicamentos estão de fato fazendo? Eles estão consertando a mente? Essa é a conclusão que traz uma dose de humildade científica, né? As fontes são enfáticas. Medicamentos não produzem sentimentos. Não existe a pílula da felicidade. Moléculas não têm moral. Então, se elas não criam sentimentos, o que elas fazem? Elas modulam cascatas químicas. Ao ajustar a disponibilidade de neurotransmissores como a dopamina, elas diminuem o volume dos sintomas, silenciam as vozes, organizam o pensamento delirante, acalmam a agitação. Elas criam um chão neuroquímico mais estável, sabe? Quer dizer que o medicamento não é a cura, mas a ferramenta que possibilita o caminho para a recuperação. Ele limpa o terreno. Perfeitamente colocado. Ele abre uma janela de oportunidade terapêutica. Com sintomas mais controlados, a pessoa pode se engajar no que é realmente transformador. A psicoterapia, a reabilitação. Reconstruir a vida. Exato. Por isso não existem remédios bons ou maus. Existem ferramentas, cada uma com seu manual de instruções, seus benefícios e seus riscos. A arte é saber qual usar, para quem e em qual momento. Recapitulando, então. A gente mapeou o dano colateral do bloqueio da dopamina, nas vias motora, hormonal e cognitiva. Isso. Diferenciamos a troca de riscos, problemas de movimento dos típicos versus problemas metabólicos dos atípicos e, por fim, entendemos o lugar da clozapina, essa ferramenta superpotente, mas de alto risco. E concluímos que a psicofarmacologia é a ciência da modulação, não da criação. O objetivo é restaurar um equilíbrio que permita a pessoa florescer. Certo. E toda essa nossa análise nos deixa com uma última reflexão, uma provocação final. E qual seria? Se uma molécula, uma substância química, pode alterar tão profundamente a percepção que alguém tem da realidade, pode silenciar delírios só ajustando a química cerebral. O que isso nos diz sobre a natureza da nossa própria consciência, da nossa identidade? Onde termina a cascata de neurotransmissores e onde de fato começa a pessoa?